Nós estamos aqui no PNI, que é exatamente a Divisão Estadual de Imunização, para falar com a doutora Renata Quiles, que é a coordenadora estadual de imunização, para falar sobre essa questão das vacinas. Doutora, acreditava-se que, por o estado do Acre ter uma população pequena, nós seríamos os primeiros a serem totalmente imunizados. O que está acontecendo? Por que está demorando tanto essa vacina? Olá, boa tarde a todos. Então, eu venho aqui para esclarecer alguns pontos, algumas dúvidas e também para tirar algumas fake news da vida. Primeiro, nós temos visto muitas páginas ou pessoas mesmo divulgando que o estado do Acre está nos últimos lugares da vacinação. Acontece que o painel de transparência do Ministério da Saúde, onde coloca o Acre, se não me engano, em terceiro lugar de trás para frente, ele se refere à proporção populacional. Por mais que o Acre tivesse recebido vacina suficiente para vacinar toda a sua população, ele ainda assim não estaria à frente de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, porque nós não temos a mesma população. Aquele quadro, aquele gráfico, ele se refere a uma proporção populacional, certo? O estado do Acre recebeu até hoje, um pouco menos de 60 mil doses da vacina, Só que 60 mil doses, eu tenho que lembrar que eu preciso dividir em dois. Para guardar primeira e segunda dose. A segunda dose ela tem que ficar armazenada para a segurança do próprio usuário. Ele vai ser vacinado com a sua segunda dose 28 dias após a primeira e, se for a vacina da Fiocruz, 90 dias após a primeira. Então, esse é um ponto a ser esclarecido, E por que está demorando? Por que está demorando tanto essa vacinação? Isso. E o que nos atrapalha? Exatamente. Quais são os outros pontos que precisam ser esclarecidos? Quem é a nossa meta hoje? Indígena recebeu uma grande parcela das vacinas que foram recebidas no estado. O indígena veio a descrição desta forma: indígenas vivendo em terras indígenas. Então não é aqui na minha porta que o indígena se encontra. Existe toda uma logística, um deslocamento para encontrar essa população nas aldeias, As equipes passam 10 a 15 dias em cada aldeia, então eu preciso aguardar o retorno dessas equipes para saber o que eles conseguiram vacinar lá. Qual é a outra população? O trabalhador da saúde. Sabe o que está atrasando a vacinação do trabalhador da saúde? Graças a uma antecipação desorganizada, infelizmente eu sou obrigada a confirmar, do Ministério da Saúde, dessa campanha, não tendo dose suficiente para todos os públicos prioritários, os gestores de cada unidade se viram obrigados a fazer uma classificação dentro dos teus servidores da tua unidade, daqueles que estão mais expostos. E isso não é interessante e nenhum gestor gostaria de ter que tomar essas decisões. Isso tem gerado muito conflito, muito atrito e muito fura-fila. Infelizmente, nós colocamos os gestores das unidades também numa situação delicada. Ele tem 3 médicos e ele tem que escolher qual daqueles 3 merece mais a vacina. Então, isso também tem sido um dos pontos que tem dificultado a vacinação, entre os trabalhadores da saúde. Quem é o nosso outro público? Os idosos acamados. A palavra já diz, idosos acamados, eles não vão vir na unidade de saúde, o vacinador vai ficar sentado lá esperando. Nós temos que nos deslocar até a residência dessas pessoas. E esse não é um processo tão dinâmico, ele é mais lento. Nas visitas domiciliares, e posso dizer isso com propriedade, porque eu participo de algumas delas, a gente chega na casa do idoso, a gente conversa, orienta, muitas das vezes com a dificuldade de audição, a gente tem que orientar o cuidador, esperar ele se preparar para receber aquele imunobiológico. Então esse é um processo lento. E as parcerias? As prefeituras, as outras instituições estão conseguindo ser realmente parceiros ou tem alguém que ainda não entendeu o sistema? Não, infelizmente nós temos encontrado aí algumas barreiras, Principalmente eu falo do caráter do próprio cidadão, em saber que não é o momento dele vacinar e ele entrar numa fila, encontrar uma falha no sistema e ser vacinado e ainda publicar esse feito, Então eu acho que isso aí é a questão de caráter, entender que não é o momento dele, ele tem que aguardar. Quando eu entro na fila no momento que não é meu, eu estou tirando a vez de uma pessoa que precisa muito mais do que eu. E estamos vendo também gestores, infelizmente, nos municípios, ou até dentro de unidades, infelizmente, facilitando
facilitando ou permitindo que essa questão de fura-fila aconteça. E isso é triste, né? Alguns até favorecem esse procedimento e a gente espera que com a fiscalização dos órgãos, né, que a gente consiga minimizar ou até acabar com isso. Pois é, realidade dita aqui diretamente do Departamento de Imunização do PNI do Estado, hein? Então, olha só, todas as dificuldades que foram relatadas pela doutora fazem parte do processo que está retardando o Acre de conseguir a sua celeridade na vacinação. Jorge Brau, para o Acre ao vivo.